Testemunho de Marcos a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 5. O Senhor Jesus, que é o Cristo, liberta um homem que estava dominado por muitos demônios. Depois de decorrido todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus e os apóstolos dele atravessaram o lago da Galileia e chegaram na região da cidade de Gadara. Cidade essa que estava situada no lado leste do lago da Galileia. E assim que o Senhor Jesus desceu do barco, um homem que estava dominado por muitos demônios veio correndo se encontrar com o Senhor Jesus. Esse tal homem vinha de um cemitério que tinha ali perto, pois era nesse mesmo cemitério que aquele tal homem estava vivendo. E por causa do domínio que Satanás exercia sobre aquele homem, nenhuma pessoa conseguia conter ele. Assim também, aquele homem não podia ser contido nem mesmo com o uso de correntes de ferro, pois todas as vezes que as pessoas amarravam as mãos e os pés daquele homem com correntes de ferro, ele arrebentava as correntes. Por esse motivo, aquele tal homem passava todos os dias e todas as noites andando sem rumo pelos montes e entre os túmulos de um cemitério, gritando e se ferindo de propósito com as pedras. Mas quando esse tal homem viu o Senhor Jesus, que ainda estava longe, ele correu na direção do Senhor Jesus e caiu de joelhos na frente dele, gritando assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que é que o Senhor quer de nós? Em nome do Senhor Deus, eu peço para que o Senhor não me castigue. Aquele tal homem falou assim porque o Senhor Jesus já tinha ordenado para que os demônios saíssem dele. Então, assim que o tal homem terminou de falar, o Senhor Jesus disse assim para os demônios que estavam dominando aquele homem: qual é o seu nome? O demônio respondeu para o Senhor Jesus e disse assim para ele: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E depois de responderem a pergunta do Senhor Jesus, todos aqueles demônios começaram a pedir com muita insistência para que o Senhor Jesus não expulsasse eles para fora daquela região. E perto daquele lugar aonde o Senhor Jesus estava, tinha uma grande manada de porcos pastando em um morro. Então, aqueles demônios que estavam dominando aquele tal homem pediram para o Senhor Jesus com muita insistência para que o Senhor Jesus permitisse que eles entrassem naqueles porcos. E o Senhor Jesus permitiu que os demônios fizessem isso. E assim que todos aqueles demônios saíram daquele tal homem e entraram nos porcos, todos aqueles porcos ficaram sem controles e eles começaram a correr de morro abaixo e entraram dentro do lago e se afogaram. E aquela manada de porcos que estava pastando ali perto era composta por quase 2.000 porcos. E em seguida a isso, todos os homens que estavam tomando conta daquela manada de porcos fugiram e começaram a espalhar a notícia daquele acontecimento por toda a cidade de Gadara e também pelos campos. E por esse motivo, uma grande quantidade de pessoas foi até o lugar aonde o Senhor Jesus estava para ver o que tinha acontecido. E quando toda aquela multidão de pessoas chegou naquele lugar aonde o Senhor Jesus estava, toda aquela gente viu que aquele tal homem que antes estava dominado por uma legião de demônios, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Então, toda aquela gente ficou muito admirada por causa disso. E foram aqueles tais homens que tinham visto tudo o que tinha acontecido com aquele tal homem e também com toda aquela manada de porcos que tinham contado para toda aquela gente tudo o que tinha acontecido ali naquele lugar. Então, toda aquela multidão de pessoas que tinham vindo da cidade de Gadara e também das regiões vizinhas começaram a pedir com muita insistência para que o Senhor Jesus saísse da terra deles. E quando o Senhor Jesus já estava entrando no barco, aquele tal homem que o Senhor Jesus tinha libertado do poder daquela legião de demônios,
ele começou a pedir com muita insistência para o Senhor Jesus, dizendo assim: meu Senhor, deixa eu ir junto com o Senhor também. Mas o Senhor Jesus não permitiu que aquele homem acompanhasse ele. Mas o Senhor Jesus falou com aquele homem e disse assim para ele: volta para a sua casa e conte para todos os seus parentes tudo o que o Senhor Deus fez e como o Senhor Deus foi bom para você. Então, aquele tal homem foi embora e ele começou a contar para todas as pessoas com quem ele se encontrava a respeito de tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito por ele. E todas as pessoas que ouviam aquele homem falar ficavam mesmo muito admiradas. Depois de decorridos todos esses fatos, o Senhor Jesus voltou para o lado leste do lago da Galileia e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia do lago. E no meio de todas essas pessoas que foram até a praia do lago da Galileia para procurar pelo Senhor Jesus, tinha também um homem que era chamado pelo nome de Jairo. Esse tal Jairo era o fariseu responsável por administrar uma certa casa de oração. E assim que esse tal Jairo se aproximou do Senhor Jesus, ele se jogou aos pés do Senhor Jesus e começou a falar com o Senhor Jesus com muita insistência, dizendo assim: meu Senhor, a minha filha está morrendo, venha depressa junto comigo e ponha as mãos do Senhor sobre ela, para que a minha filha possa ser curada e viva. Então, o Senhor Jesus seguiu o fariseu Jairo até a casa dele e uma grande multidão de pessoas também seguiu eles. E aquela grande multidão de pessoas estava apertando o Senhor Jesus por todos os lados. E enquanto o Senhor Jesus estava caminhando na direção da casa do fariseu, que era chamado pelo nome de Jairo, uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia se aproximou do Senhor Jesus e tocou nele. Essa tal mulher já tinha gastado tudo o que ela tinha se tratando com os médicos, mas esses tais médicos fizeram com que aquela mulher sofresse muito mais, pois em vez daquela mulher melhorar, ela ficava ainda mais doente. E aconteceu que aquela tal mulher tinha ouvido falar a respeito do Senhor Jesus. E foi por esse mesmo motivo que ela entrou no meio daquela multidão de pessoas que estava seguindo o Senhor Jesus e, chegando por trás do Senhor Jesus, aquela mulher tocou na capa dele. E aquela tal mulher agiu assim, foi porque ela pensou assim: se eu apenas tocar na capa do Senhor Jesus, eu vou ficar curada. E logo assim que aquela mulher tocou na capa do Senhor Jesus, o sangramento que ela tinha parou imediatamente. E naquele mesmo instante, aquela tal mulher teve certeza de que ela estava curada. Mas naquele mesmo instante, o Senhor Jesus, que é o Cristo, sentiu quando o poder de curar saiu dele. Então, o Senhor Jesus se virou para trás no meio de toda aquela multidão de pessoas que estava em volta dele e disse assim: quem foi que tocou em mim? Nesse momento, um dos apóstolos do Senhor Jesus disse assim para ele: mestre, nós estamos sendo apertados por todos os lados por essa multidão de pessoas e o Senhor ainda pergunta quem tocou no Senhor? Mas aconteceu que o Senhor Jesus continuou olhando em volta dele, procurando pela tal pessoa que tinha tocado nele. Então, como aquela tal mulher que tinha tocado no Senhor Jesus sabia muito bem o que tinha acontecido com ela, ela se atirou aos pés do Senhor Jesus e, tremendo de medo, aquela mulher disse assim para o Senhor Jesus: meu Senhor, fui eu quem tocou no Senhor. Então, o Senhor Jesus disse assim para aquela mulher: minha filha, você não precisa ficar com medo, pois você só foi curada porque você teve fé em mim. Agora se levante e vá em paz, porque a partir de agora você está livre desse seu sofrimento. Em seguida a isso,
O Senhor Jesus ainda estava falando com aquela mulher quando alguns dos empregados de Jairo chegaram perto dele e disseram assim para ele: Senhor Jairo, o senhor não precisa mais aborrecer o mestre, pois a menina já está morta. Mas o Senhor Jesus também ouviu aqueles homens falando com o fariseu Jairo, e o Senhor Jesus disse assim para ele: Jairo, não tenha medo, você deve apenas ter fé em mim. Depois de falar assim com o fariseu Jairo, o Senhor Jesus não permitiu que ninguém mais, além dos apóstolos Pedro e os irmãos Tiago e João, seguissem ele, o Senhor Jesus, até a casa de Jairo. E quando o Senhor Jesus e os apóstolos do Senhor Jesus, que estavam junto com ele, entraram na casa do tal fariseu, que era chamado pelo nome de Jairo, o Senhor Jesus encontrou ali na casa de Jairo uma grande confusão e muitas pessoas que estavam chorando e gritando muito alto. Então, o Senhor Jesus disse assim para todas aquelas pessoas: Por que é que vocês estão fazendo toda essa confusão? A menina não está morta, não. Ela está somente dormindo. Então, todas aquelas pessoas que estavam no interior da casa do tal fariseu, que era chamado pelo nome de Jairo, começaram a zombar do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus ordenou para que todas aquelas pessoas saíssem daquela casa. E depois que toda aquela gente saiu de dentro da casa de Jairo, o Senhor Jesus chamou os 3 apóstolos dele que estavam junto com ele, e o Senhor Jesus também chamou por Jairo e pela mulher dele. E em seguida, todos eles entraram juntos no quarto aonde a filha de Jairo estava. Então, o Senhor Jesus pegou na mão da menina e disse assim para ela: Menina, eu ordeno que você se levante. Naquele mesmo instante, aquela menina que já tinha 12 anos de vida se levantou e começou a andar. E por esse motivo, todas as outras pessoas que estavam ali naquele quarto junto com o Senhor Jesus ficaram muito impressionadas. Então, o Senhor Jesus ordenou para que de nenhuma maneira a notícia a respeito daquela ressurreição fosse espalhada. E depois de dizer isso, o Senhor Jesus ordenou para que dessem comida para aquela menina.